Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje com vocês, Tenente Pilar, para darmos continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Lembrando que o chat está disponível. Entrem também para interagirmos, tirar as dúvidas. Hoje falaremos um pouco sobre morfologia, sintaxe e semântica. Então, o que é cada uma dessas palavrinhas? O que significa? Que tipo de análise eu vou fazer a partir de cada uma delas? Então, a morfologia é o estudo da estrutura e formação das palavras e da classe gramatical. Então, o que seria a morfologia? É classificar uma palavra em adjetivo, advérbio, conjunção, artigo, preposição, pronome, interjeição, substantivo ou conjunção. A morfologia analisa o termo isoladamente, ou seja, fora da oração. Por isso, é menos complexa do que a sintaxe, como veremos a seguir. Então, percebam aí que eu coloquei exemplos, na verdade, um exemplo de cada, né? Só para vocês relembrarem. Mas falaremos de cada uma dessas classes, mesmo que rapidamente, porque o conteúdo é bem extenso para uma aula, mas apenas citaremos algumas classificações dessas classes de palavras. Então, primeiro exemplo aí, caneta, um substantivo. Então, é puramente isso. Vou lá no texto, pego uma palavra isoladamente e classifico. É um substantivo? É um adjetivo? É um pronome? É uma preposição, um verbo e etc. Então, caneta, substantivo. Feliz, adjetivo. Aquele, pronome. Uns, artigo. Terceiro, numeral. Amar, verbo. Atrás, advérbio. Após, preposição. Mas, conjunção. E olá, interjeição. Como eu falei para vocês, vou falar rapidamente de cada uma dessas classes. Esse é um conteúdo que a gente estuda, então, desde o sexto ano. Então, não vou ficar repetindo com vocês, né? Vou só relembrar mesmo. Então, o que são os substantivos? Ah, professora, nem me lembro, né? Tem tanto tempo. Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, diminutivo, normal, aumentativo. Exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas onde estão inseridas. Então, sempre vai ser núcleo de sujeito, de objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. Coloquei aí as classificações de substantivos, lembrando que todo esse material estará disponível no AVA para vocês. Então, vocês poderão analisar com calma. Ah, professora, fiquei com dúvidas. Volta no arquivo, se mesmo assim persiste a dúvida, envia mensagens para a gente esclarecer na próxima aula. Então, nas classificações, nós temos aí substantivo simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, coletivo, concreto, abstrato, comum de dois gêneros, sobrecomuns, epicenos de dois números. Professora, eu não sabia nem que existia isso. Como eu falei, eu vou falar rapidamente, né, sobre o substantivo no geral, assim como falarei das outras 9 classes, são 10 com um substantivo. E, se tiverem dúvidas, voltem, professora, eu queria saber um pouquinho mais sobre o substantivo tal. Aí a gente descreve melhor, se você me enviar uma mensagem, eu descrevo melhor na próxima aula. Mas todo esse material estará disponível para vocês. Vamos à próxima classe gramatical. Artigo. O que são artigos, então? São palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos, sendo flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Indicam também o gênero e o número dos substantivos que determinam. Então, nós temos aí os artigos definidos, artigos indefinidos, né? Essa é uma classe bem tranquilinha de trabalhar, nem tem tanto o que falar. Adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau,
se é normal, comparativo, superlativo. Então, temos aí os adjetivos, né, suas classificações. Simples, composto, primitivo, derivado, biforme, uniforme, pátrios. Só relembrando com vocês. Pronomes são palavras que substituem o substantivo numa frase. Pronomes substantivos ou que acompanham, determinam e modificam os substantivos, atribuindo particularidades e características aos mesmos, que são os pronomes adjetivos. Também podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Então, nós temos aí os pronomes pessoais retos, oblíquos, pronomes de tratamento, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos, só para que vocês relembrem então. E aí vários exemplos, né? Numerais são palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Outros são invariáveis. Temos aí então os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, coletivos. Verbos, então, são palavras que indicam principalmente uma ação. Podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Podem ser flexionados em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, passado, presente e futuro, aspecto, incoativo, cursivo e conclusivo, e voz, ativa, passiva e reflexiva. Percebam então a classificação do verbo é bem ampla, né? E temos verbos regulares, irregulares, anômalos, principais, auxiliares, de ligação, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, pronominais essenciais e pronominais acidentais. Muito bem, muitas classificações de verbo, né? Advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou mesmo um advérbio, indicando uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade. São invariáveis, então todas as que nós falamos até agora são variáveis. Essa é a primeira, então, que é invariável, não sendo flexionada em gênero e número. Contudo, alguns advérbios podem ser flexionados em grau, então vamos às classificações. Claro que não são todas, trouxe apenas algumas para vocês. Advérbio de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de exclusão, de inclusão, de ordem. Como eu falei, existem muitos outros tipos de circunstâncias. São apenas algumas, tá? As que eu trouxe. Não sei se vocês acham que eu estou passando muito rápido, mas como eu falei, isso é só uma revisão, né? Todo esse conteúdo de classes gramaticais, vocês estudam desde o 6º ano. Então, é só repetição mesmo. Preposição. Então, o que são preposições? São palavras que estabelecem conexão com vários sentidos entre dois termos da oração. Através de preposições, o segundo termo, que é o termo consequente, explica o sentido do primeiro termo antecedente. São invariáveis também, não sendo flexionadas em gênero e número. Então, nós temos aí classificações. As preposições simples essenciais, as preposições simples acidentais, as preposições compostas ou locuções prepositivas. Muito bem. De repente, vocês conheciam até as classes, mas não se atentavam a essas classificações. Então, estou descrevendo direitinho para vocês. Se tiverem curiosidade depois, tá? Pesquisem mais sobre isso. Conjunções.
São palavras utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou entre termos de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. São invariáveis, não sendo flexionados em gênero e número. Então, mais uma classe invariável. Temos aí, então, vários tipos de conjunções. Vou só ler, como eu falei para vocês, as classificações rapidamente. Conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E conjunções subordinativas, integrantes, adverbiais causais, adverbiais concessivas, adverbiais condicionais, adverbiais conformativas, adverbiais finais, adverbiais proporcionais, adverbiais temporais, adverbiais comparativas e adverbiais consecutivas, né? Percebam aí quantas classificações nós temos de conjunções. Última, interjeições. O que são, então, as interjeições? São palavras que exprimem emoções, sensações, estados de espírito, são invariáveis também, e seu significado fica dependente da forma como as mesmas são pronunciadas pelos interlocutores. Vamos lá, então, a algumas situações de interjeições que são citadas aí, né? De alegria, oba! De aprovação, boa, bravo! Então, percebam que durante a leitura, a gente percebe, a gente precisa fazer a entonação, né? A forma que é pronunciada é muito importante no significado, né? Eu falo, silêncio, não uma interjeição de silêncio, interjeição de alívio, ufa! Interjeição de desaprovação, chega, basta, francamente. De socorro, aqui, piedade, não, vocês não estão pedindo socorro, né? Deixa eu ver qual mais seria legal aqui pra gente falar. De alegria, né? Como vocês todos estão nessa belíssima aula de língua portuguesa. Oba, viva! Mais uma aula de língua portuguesa, né, professora? Muito bem. Vamos seguindo, então. Já falamos sobre a classificação morfológica, que vocês percebem, então, que é muito relacionada à própria palavra, né? A sua classificação dentre as 10 classes de palavras. Se ela, vou pegar uma palavra isolada, exemplo. Nesse slide, vou pegar a palavra oração e vou classificá-la. É o quê? Um substantivo. Então, vou pegar puramente a palavra e vou classificar dentro das 10 classes de palavras. A sintaxe não. A sintaxe é um pouquinho além disso. Então, o que seria a sintaxe? Quando eu coloco essas palavras dentro de uma oração, elas assumem outros papéis. Logo, a sintaxe estuda o papel que os termos morfológicos exercem dentro de uma oração, que podem ser sujeito, predicado ou complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado. A sintaxe ainda estuda regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e verbal, pontuação e classificação das orações, se elas são coordenadas e subordinadas. Então, percebam que eu vou pegar aquela palavra e classificar. Vamos aí de novo ao que está nesse slide, lá na primeira linha. Quando eu coloco essas palavras dentro de uma oração, então nós temos aí o pronome eu. Já classifiquei, né? Morfologicamente, pronome. E dentro dessa oração, como que eu posso classificar? Quando eu coloco essas palavras dentro de uma oração, o eu, então, vai assumir uma função sintática dentro dessa oração. E qual vai ser essa função? Vai ser sujeito, né? Então, eu vou pegar essa palavra e não classificar mais morfologicamente, mas sintaticamente. Dentro dessa oração, qual a função dessa palavra? O que ela está contribuindo? Se ela é um sujeito, se ela é um predicado, se é um objeto. E vou falar bem mais no próximo slide sobre essas situações. Exemplo aí,
eu peguei a caneta, caneta sendo o objeto direto desta oração. Como falei no próximo slide, né? Trouxe as classificações sintáticas, as possíveis classificações sintáticas dos termos nas orações. Então, iniciamos pela oração em si, não é? Dentro da oração, nós temos os termos essenciais, que são sujeito e predicado. Dentro do sujeito, eu tenho se ele é simples, composto, indeterminado, se é uma oração sem sujeito. Dentro do predicado, se é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Vou seguindo a linha de raciocínio aí para ficar mais fácil. Então, se ele for um predicado verbal, eu vou ter um verbo transitivo direto, aliás, um verbo transitivo, que pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Ou vou ter um verbo intransitivo, que aí não tem complemento, né, como vocês lembram. Se for um predicado nominal, tenho a situação do verbo de ligação ou do predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Dentro aí, já falamos dos termos essenciais e temos os termos integrantes, que são os objetos. Direto, que pode ser preposicionado, pleonástico, interno. E temos o objeto indireto, que pode ser pleonástico. Podemos ter também, nesses termos integrantes, o complemento nominal e agente da passiva. Eu quero que vocês lembrem direitinho sobre esses termos, né? Na verdade, os termos da oração são estudados desde o 8º ano, né? Você já vai aprender lá no 8º ano os tipos de sujeito, os tipos de predicado, agente da passiva. Então, vocês já no 2º ano estudaram isso no 8º, no 9º e no 1º ano. Então, esse é um conteúdo que já deve estar bem fixado. Se tiverem dúvidas sobre algum desses termos, enviem no chat ou enviem mensagem no particular, que aí na próxima aula eu posso descrever melhor para vocês cada um deles ou explicar algum que ficou na dúvida aí para vocês. Então, nós temos os termos essenciais, que está ligado aí ao sujeito, predicado, seus verbos e complementos. Os termos integrantes, que são justamente os objetos, direto, indireto, complemento nominal e agente da passiva. E temos termos acessórios, que são adjuntos, adverbiais e adnominais, e aposto e vocativo, tá? Então, temos... Não, na verdade, me perdoem. Temos os termos acessórios, que são os adjuntos, adverbiais e adnominais. Dentro dos termos acessórios, nós temos o aposto. E, fora todos, temos o vocativo, que não faz parte nem dos termos essenciais, nem dos termos integrantes, nem dos termos acessórios. É apenas vocativo, tá? Seguindo. A semântica é o ramo da linguística que estuda o significado, sentido das palavras e textos, englobando o estudo da polissemia. O que seria a polissemia, então? Multiplicidade de sentido de uma palavra ou locução. Sinonímia, relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Coloquei só um conceito básico aí para vocês, já são palavras que vocês conhecem. Antonímia, relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes. Então, sinonímias, significados iguais. Antonímias, significados diferentes. E paronímias, são palavras que são escritas de forma parecida, são pronunciadas de forma parecida, mas que apresentam significados diferentes. E homonímia, fenômeno das palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica. Então, não são parecidas, são iguais. Palavras iguais, mesma escrita ou mesma pronúncia, e apresentam significados diferentes. Então, percebam aí a diferença entre cada uma delas. Temos ainda a denotação, que é o sentido real, e a conotação, sentido figurado. Então, tudo para esse lado da semântica, né? Tudo tem a ver não com uma classificação em si das classes gramaticais, não com a classificação
daquele termo dentro da oração. Mas qual significado aquela palavra vai me trazer dentro do texto? Seria essa a colocação. Coloquei para vocês alguns exemplos. A manga já está madura. Aqui, a palavra manga assume o sentido de fruto da mangueira. Outra frase, com a mesma palavra. A manga fica melhor dobrada. Aqui, a palavra manga assume o sentido da parte da camisa, de parte da camisa. Então, essa palavra é o quê? Quem está aí no chat me responda. É uma palavra sinônima, antônima, parônima, homônima. Do que se trata a palavra manga? Vamos, gente, participar no chat. Envia aí alguma coisa. E quem nunca acessou o chat, eu já estou confundindo, tá vendo? Quem nunca acessou o chat, acessa para a gente conversar, trocar ideias, para vocês participarem junto da reprodução da aula. Então, essa é uma palavra homônima, né? Mesma escrita, mesma pronúncia, com significados diferentes. Temos aí, então, esse exemplo. Que pena você não poder vir hoje. Aqui, a palavra pena assume o sentido de lástima. A pena daquele pássaro é azul. Aqui, a palavra pena assume o sentido de pluma. Então, nós temos aí a mesma palavra com significados diferentes, homônimas também. Mais alguns exemplos e finalizaremos a nossa aula, né, gente? Já passaram-se quase 22 minutinhos falando dessas situações de morfologia, sintaxe, semântica. Eu espero que tenha contribuído, que vocês já fiquem craques, né? Agora, quando falar morfológico, vocês vão saber o que é. Quando classifique morfologicamente as palavras do texto, vocês vão saber. Que é quanto à classe de palavras. Classifique sintaticamente, vocês vão saber que já é quanto ao papel que ele desempenha, que determinada palavra desempenha naquela frase. E, semanticamente, é quanto ao sentido que aquela palavra atribui ao meu texto. Temos aí, então, a primeira tirinha. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, temos aí a utilização do verbo ver, né? Ele está vendo, só que também se confunde com o verbo vender, né? A pessoa aí acha que ele está vendendo. Vendo, pôr do sol, tem a mesma escrita, né? Só que verbos diferentes, e temos aí duas situações de interpretação para essa tirinha. O garotinho interpreta de uma forma, o adulto interpreta de outra. Próxima tirinha. Meu pai é promotor. Uau! Ficou ótimo, mais um trabalho bem feito. Ele adora se promover. Percebam aí, então, o humor que é atribuído através da utilização das palavras, né, do valor semântico dessa palavra dentro da frase. Então, eu poderia sublinhar essa palavra promotor e pedir os possíveis significados dela dentro do meu texto, né, dentro da minha tirinha. Seria um belo exercício. Um dia, eu irei estudar direito. Como assim? Suas notas são ótimas, são tão boas, Camilo. Acho que quem precisa estudar direito sou eu. Então, percebam aí que o direito, ele foi confundido, né? Então, quando o Camilo fala, um dia eu irei estudar direito, ele faz referência a estudar corretamente, estudar mais, estudar bem? O que vocês me dizem aí no chat? O que ele quis dizer com isso? Um dia eu irei estudar direito. Como assim? As suas notas são tão boas, Camilo. Acho que quem precisa estudar direito sou eu. Então, quando o Camilo falou, ele fez referência ao curso de direito, né? Já o Arthurzinho achou que ele estava falando sobre estudar corretamente. Próxima e última tirinha. Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal. E quando será o lançamento? Agora. E arremessou o livro, né? Então, percebam aí a utilização do verbo lançar. Lançar com o significado de jogar, de arremessar. E a garotinha entendeu assim também? Ela sabia que ele ia lançar o livro? O que vocês me dizem aí? Qual o significado a garotinha teve desse verbo lançar? Para ela, então, significava que ele ia publicar esse livro, né? Seu livro seria vendido dessa forma. Nosso último slide dessa aula.
Temos aí, então, a análise morfossintática, que mistura a análise morfológica, que diz sentido à classificação, e a análise sintática. Então, a análise morfológica nada mais é do que fazer as duas classificações. Temos aí, utilizamos a água sem desperdício. Então, o verbo utilizar, morfologicamente, está na terceira pessoa do plural, conjugado no presente do indicativo, na voz ativa. E sintaticamente, quem é meu sujeito? Sujeito oculto, utilizamos. Quem utilizamos? Nós. O verbo é transitivo, direto e indireto. Temos aí um artigo definido, um substantivo comum na análise morfológica, uma preposição e um substantivo abstrato. Já na classificação sintática, na análise sintática, temos um objeto direto, água é o núcleo do objeto, como nós vimos lá atrás quando falamos da classe, o substantivo é núcleo, do termo a que faz referência do termo, do caso do objeto, do sujeito e etc. Sem desperdício é objeto indireto, e desperdício, sendo um substantivo, é o núcleo desse objeto. Queridos, espero que tenha ficado claro para todos vocês o que é então a análise morfológica, que faz referência às classes de palavras, a análise sintática, que faz referência ao papel que aquela palavra vai desempenhar dentro da minha frase, e a classificação semântica, que faz referência ao sentido que aquela palavra vai trazer ao meu texto, assim como nós vimos lá no direito, estudar direito, temos possíveis significados, aí é uma análise semântica, ou do verbo vender, também tendo possíveis significados. Então, eu espero que tenha ficado claro ainda a análise morfossintática, que é então nada mais do que juntar as duas análises, morfológica e sintática, assim como o próprio nome diz, morfossintática. Queridos, no mais agradeço, me despeço, já desejando que estejamos juntos na próxima aula. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e, se tiverem dúvidas, me enviem como mensagem, me enviem no chat, me enviem de qualquer forma, tá? Se vocês acham que a aula ficou muito corrida, a professora podia ter explicado mais, podia ter explicado melhor, podia ter dado mais exemplos, me enviem mensagens que eu trarei para as próximas aulas. Se também vocês acham que eu enrolei demais, foi muito devagar, a professora podia ter ido mais rápido, corrida, Tem que mediar também. Alguns alunos têm um pouco mais de facilidade, outros alunos têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente tem que ir num nível médio, Não adianta ir no nível hard aí e a gente perder alguns alunos pelo caminho. Temos que andar juntinhos, tá bom? Queridos, no mais, então, novamente agradeço. Me desculpo por algo que tenha feito, que não agradou vocês. E até a próxima videoaula. Tenham todos um excelente dia.